Olá, começa agora o Tribuna Livre, o programa que te coloca dentro do plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Aqui você acompanha os discursos dos parlamentares da casa. As falas dos vereadores são de livre escolha e têm aproximadamente 5 minutos. É da tribuna do plenário do Legislativo paulistano que os vereadores da casa discursam durante as sessões. E o Tribuna Livre traz um compilado resumido das falas dos parlamentares. Então, vamos aos discursos do programa desta semana. Quero começar dizendo que estar aqui já é uma vitória. Uma vitória primeiramente porque sou filho de uma mãe que não podia ter filhos. Ou seja, estar aqui é um milagre. Uma vitória também porque sou um jovem que saiu da periferia, estudou a vida inteira em escolas públicas e mesmo assim chegou até aqui. Olha só, mesmo com os preconceitos, porque para a esquerda branco nunca é pobre. Porque, outra vitória também, uma vitória porque o autoritarismo da esquerda tentou impedir que eu chegasse até aqui. Tentou impedir que a minha voz fosse representada nessa casa, tentando me tirar por meio da justiça, me acusando de crimes que não cometi. Perderam na justiça, perderam nas urnas e perderão todas as disputas aqui dentro dessa casa. Desde o princípio, quero deixar claro que o meu mandato vai sim misturar política e religião. Existe uma separação entre política e Estado, mas essa separação não diz respeito à religião. Se um comunista pode exercer sua fé fervorosa no comunismo, porque eu, como cristão, não posso exercer minha fé? Se um pissolista pode abraçar com fé fervorosa a agenda woke, porque eu, enquanto cristão, sou obrigado a negar a minha própria consciência e não expressar aquilo que penso? Não deixarei de dizer o que penso. Não deixarei de expressar a minha fé. E para a esquerda, é importante deixar claro, se eles não gostam do meu mandato, se eles não gostam das coisas que eu falo, eles vão ter que engolir o mandato mais desgostoso que eles já enfrentaram nessa casa. Porque eu vim aqui para representar os meus eleitores e, acima de fazer amizades, meu compromisso é com eles. Deixo, desde o princípio, também claro, que o meu mandato não terá medo de dizer verdades. Verdades que muitas vezes são desconfortáveis. Como já dizia inclusive o amigo do pessoal, né, o Mano Brown. Homem é homem, mulher é mulher. E o meu mandato não terá vergonha de dizer isso. Se verdades biológicas ofendem determinadas pessoas, que procurem os seus psicólogos, porque eu não sou terapeuta. Meu propósito enquanto vereador e as verdades que eu defendo desde a campanha são bem simples. Homem não pode bater em mulher. Nem mesmo no esporte, porque no esporte as feministas aplaudem. Crianças não devem ser submetidas ao envenenamento hormonal, que pode causar danos irreversíveis nelas. Isso é óbvio. Nós devemos também garantir a integridade e a segurança nos banheiros femininos. O banheiro feminino deve ser um ambiente de proteção para as mulheres e não um ambiente de vulnerabilidade. Quem usa pronome neutro é analfabeto. Mas esperar o quê, né? De quem votou no Lula. Então você tem todas essas hipocrisias da esquerda e uma minoria, olha só a hipocrisia, uma minoria que tenta impor uma ditadura a uma maioria e tenta cercear a voz dessa maioria. Não! Quando vocês dizem que dizer verdades biológicas é transfobia, vocês estão dizendo que a maior parte dos paulistanos são transfóbicos. Vocês estão dizendo, quando vocês dizem que é transfobia dizer o óbvio, vocês estão dizendo que os mais de 161 mil eleitores que me colocaram aqui para representá-los não têm o direito de se expressar. Mas eu venho aqui sem medo, sem nada a temer. Além disso, gostaria de deixar claro que o meu compromisso maior é com os meus eleitores, é em honrar a Deus, é em honrar os meus pais, e que se existe uma coleira na mão da prefeitura, ela não está no meu pescoço. Farei o melhor possível. Jesus Cristo já ensinou, pouco antes da sua crucificação, ele ensinou que no reino de Deus a lógica é inversa. Quem está no topo, quem governa, são aqueles que mais servem. Então eu, como vereador na cidade de São Paulo, me coloco à disposição do povo paulistano e buscarei ser o melhor servo possível. Senhoras e senhores, preparem-se, pois esta é apenas a primeira de muitas batalhas. Muito obrigado. Queria dizer que o vereador que me antecedeu aqui disse que não
não gostava de preconceito, não gostava de discriminação, mas fez uma fala aqui discriminatória e preconceituosa. Começou muito mal o mandato do vereador que me antecedeu, porque já começou tecendo preconceitos, inclusive com o presidente da República, né? Inclusive com vereadores da própria casa. Eu acho que é um desrespeito do senhor, vereador, dizer que quem é que pode frequentar banheiro, dizer... Não tem a parte, viu? Nem adianta o senhor ficar perto do microfone, que não tem a parte pro senhor. Então, assim, o senhor falou aqui, a gente ouviu, mas o senhor não pode dizer que existe um preconceito da esquerda, porque o senhor foi preconceituoso na sua fala. Então, primeiro isso. Segundo... Queria dizer que o senhor também falou uma série de projetos aqui que são inconstitucionais. Aqui a gente tem que respeitar a Constituição e não tirar projetos das suas ideias aí mirabolantes, das suas ideologias, porque são projetos que não passam no crivo da Constituição Federal. E por último, também queria dizer, vereador, que as escolas públicas são boas de fato, né? Elas não precisam ser privatizadas. Afinal de contas, o senhor passou pelas escolas públicas, né? Se formou na faculdade, então é uma prova de que as escolas públicas são boas. Mas eu queria falar aqui mesmo, meu tema hoje é sobre o que está acontecendo no Jardim Pantanal. Eu acho que esse é o grande tema, né, o assunto que virou debate nacional sobre as enchentes e os alagamentos que hoje afligem a população paulistana no Jardim Pantanal. Então, primeira coisa que eu queria colocar é que não é culpa da chuva. Não é culpa da chuva. Aqui é culpa da negligência dos seres humanos, em particular dos governantes. Aqui houve negligência da Prefeitura de São Paulo ao não concluir as obras que estavam previstas. Existiu uma obra fundamental, uma obra muito importante, que era para ser concluída em 2023, que era um polder, que é um reservatório de água, onde a água da chuva iria ser absorvida e ia diminuir imensamente o impacto desse alagamento, e essa obra era para ser concluída em 2023 e não foi concluída. Então, a primeira coisa é sobre a negligência do governo. Tem negligência do governo municipal, tem negligência do governo estadual também, ao não aplicar os investimentos necessários nas obras de combate à questão das enchentes e dos alagamentos. E outra questão que eu quero levantar é que o prefeito Ricardo Nunes errou feio ao dizer que ia ter que tirar todas as famílias de lá. São 45 mil famílias que moram em toda aquela região. E, inclusive, errou mais ainda por dizer que vai tirar as famílias de lá, oferecendo uma ajuda de 20 a 50 mil reais. Gente, é só pesquisar quanto é que vale uma casa no Jardim Pantanal. Com 20 mil reais você não compra nem o banheiro da casa. A casa vale 180 mil, 200 mil, 220 mil, 50 mil reais. É um absurdo você oferecer para as famílias saírem de lá. E é por isso que a população do Jardim Pantanal está revoltada. Porque não apareceu um bote salva-vidas da Defesa Civil para salvar as pessoas que estão ilhadas nas suas casas. Mas ontem, quando a população fez protesto, apareceu a tropa de choque. Apareceu a polícia para reprimir uma população sofrida, que está com água, que perdeu tudo. Isso é inadmissível. Nós não podemos tratar a população que está sofrendo com as consequências desse alagamento por irresponsabilidade, por negligência da Prefeitura de São Paulo, com bomba, gás lacrimogênio, bala de borracha. Isso é um absurdo. E mais, existem outras alternativas que não é a alternativa de remover todas as famílias. A própria prefeitura hoje, diante do erro que o prefeito falou no dia de ontem, hoje a prefeitura já apresentou 3 alternativas. E essas 3 alternativas precisam ser estudadas. A primeira delas é a construção de um dique e de vários polders no valor de R$1 bilhão e que o prefeito Ricardo Nunes disse que era muito e que não ia pagar. Só que
pelas próprias alternativas que a própria prefeitura falou. Tô concluindo, presidente. O que vai gastar mais é exatamente se tiver que remover todas elas. Mas por conta da gente ter que estudar detalhadamente tudo isso, é que eu protocolei hoje um convite para que o secretário da SMU e o secretário da CIURB e o secretário da Habitação venham aqui no plenário poder esclarecer para os vereadores e para a população quais são esses planos de alternativa ao que acontece hoje no Jardim Pantanal. E, por último, nós também protocolamos hoje um projeto de lei para aumentar o valor do auxílio. R$1.000 não dá para comprar nem uma geladeira. E nós estamos propondo que esse auxílio fique próximo, aí 3 salários mínimos próximos de R$5.000, que seria o razoável para uma família que perdeu todos os móveis nas enchentes e nos alagamentos no Jardim Pantanal. Obrigada, presidente. A tribuna é um dos maiores instrumentos dos vereadores, não só para pleitear, não só para denunciar, mas também, quiçá, principalmente para prestar contas. Então, muito embora nós estejamos iniciando o trabalho no plenário na data de hoje, desde 1º de janeiro, a verdade é que já estamos trabalhando. Eu venho visitando algumas secretarias, agradeço, por exemplo, a senhora secretária de Assistência Social que me recebeu, o senhor secretário da Saúde que também me recebeu. Também venho visitando, junto com os meus assessores, alguns equipamentos municipais, como UBSs, hospitais, instituições de longa permanência. Tudo isso para quê, num primeiro momento? Não só para conhecer, não só para fiscalizar, mas para poder adaptar os projetos que eu apresentei primeiramente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na condição de deputado estadual, para o âmbito municipal. Foram muitos os projetos nas mais diversas áreas que eu apresentei perante a Alesp, que inclusive aniversaria amanhã. Já aproveito para cumprimentar a Alesp por seus 190 anos. Então, neste primeiro momento do meu mandato como vereadora, que muito me honra e agradeço à população paulistana por ter confiado o voto à minha pessoa, eu estou adaptando os projetos. Não posso pegar um projeto apresentado no âmbito estadual e simplesmente protocolizar aqui na casa. Eu preciso verificar a legislação municipal, o que já existe naquela seara, e é um trabalho técnico que demanda tempo. Então, nesse primeiro momento, eu já consegui adaptar, com a ajuda da minha equipe, o projeto que tramita ainda na Assembleia e agora começa a tramitar aqui na casa, que prevê que na rede básica de saúde, crianças e adolescentes serão acompanhados e tratados por pediatras, Se as crianças que têm condições de pagar particular, de pagar convênio, têm direito a serem vistas por pediatras, que são médicos preparados, especializados nesses seres humanos que não são adultos pequenos, mas são pessoas em estágio especial de desenvolvimento, as crianças que dependem da rede pública também têm. Então, apresentei esse projeto. Eu acrescentei alguns pontos ao projeto original que está lá no âmbito estadual, prevendo, por exemplo, o pediatra neonatal na sala de parto, sobretudo quando nós temos casos de anóxia, é necessário ter esse profissional ali no momento do parto. Estou prevendo nesse projeto a possibilidade da Prefeitura fazer convênio com faculdade de medicina para que nós ampliemos os profissionais que estão na rede básica de saúde também. Estou prevendo acompanhamento do pré-natal por médicos obstetras, ginecologistas. As mulheres da rede básica que usam a rede pública estão reclamando porque não têm acesso a ginecologista. Então, é um projeto da maior importância. Peço apoio aos pares. Ainda na seara da saúde, municipalizei, agora nesse início de mandato, um projeto importantíssimo que tramita na Assembleia, que garante à mulher, homens também, mas principalmente as mulheres que fazem mastectomia, no caso de câncer, precisam retirar o seio na íntegra ou parte do seio, o direito ao acompanhante. Eu conheci esse drama por meio de uma paciente. Ela foi operada, tratamento de sucesso. Ocorre o seguinte, a mulher que faz essa cirurgia, ela não consegue mexer os braços.
Então a comida chegava no quarto, a bebida chegava no quarto, ela não conseguia comer, não conseguia beber. Passou fome e sede tendo comida e água. Então é necessário que nós ampliemos as hipóteses em que o paciente pode ter um acompanhante, né? Nós pensamos na criança, pensamos no idoso, mas essa pessoa não está podendo se movimentar. Então, já municipalizei esse projeto também, peço apoio aos pares. Estou fechando, se Deus assim permitir, na data de hoje, um projeto, na verdade, um projeto que cria um programa, tá? Que é o Cuidadores Públicos. A nossa cidade está envelhecendo mais que as outras capitais, mais do que o país que também está envelhecendo. Nós precisamos ampliar os programas que há, né, para a população idosa e, sobretudo, para a população idosa impactada pelas muitas demências. Eu não terei tempo de detalhar o projeto aqui, mas, se Deus assim permitir, farei isso amanhã. Porque eu preciso convencer os pares da importância de nós mudarmos a mentalidade para o envelhecimento da capital. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, colegas. O Tribuna Livre faz agora um intervalo e volta já. Continue de olho no trabalho dos vereadores. Acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. Voltamos com o Tribuna Livre e vamos direto ao plenário para mais discursos dos nossos vereadores. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, a quebrada, que nesse vereador tem voz, né? Terei um olhar atento e especial para as pessoas mais vulneráveis. Aquelas pessoas, as mães atípicas, idosos, crianças em situação de rua, de violência, as mães, as mulheres com atendimento de violências domésticas, enfim, várias bandeiras que até então entendo ser pessoas invisíveis para a sociedade, mas que no mandato desse vereador terão um atento todo especial e um carinho especial. Com muito diálogo e trabalho, usarei o meu primeiro mandato para fazer o melhor por São Paulo e atender às necessidades das várias quebradas paulistanas. São Paulo é uma cidade complexa, com inúmeros problemas e de variados tipos. Ciente da minha representatividade, da minha responsabilidade, tentarei, farei e buscarei o melhor possível no meu mandato para atingir algumas soluções. Tudo que estiver ao meu alcance, ao alcance do meu gabinete. Quero também agradecer a Deus, agradecer aos meus familiares, agradecer ao meu amigo e mentor, vereador Milton Leite, à família Leite e aos mais 53 mil votos que me trouxeram aqui para essa casa. E acreditaram e me deram esse voto de confiança. Honrarei cada voto em mim empenhado e procurarei fazer sempre o melhor, sempre o meu melhor. Contem comigo, povo paulistano, a quebrada que agora tem voz desse vereador, e aqui gravem bem, vereador Silvinho Leite. Eu não vim para bater palma, eu vim para fazer a diferença. Muito obrigado, presidente, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público aqui presente, boa tarde a todos. Com muita alegria que eu volto a essa tribuna, senhor presidente, no início dessa nova legislatura. E eu havia pensado em trazer outro tema, mas como houve um tema aqui bastante lembrado e relembrado, que é o tema da conexão entre fé, entre religião e política, e é um dos temas aos quais tenho me dedicado nessas últimas 2 décadas de vida pública, achei por bem trazer algumas coisas aqui que julgo importantes, senhor presidente. Inclusive porque hoje é um dia extremamente simbólico para que nós, e eu falo aqui como protestante, como evangélico, possamos falar sobre isso. Porque há 119 anos atrás, nascia na Alemanha Dietrich Bonhoeffer, uma referência protestante na resistência ao nazismo, o fundador, um dos coordenadores da Igreja Confessante, que era o setor da igreja minoritário
que foi um núcleo de resistência, de denúncia forte ao nazismo, ao fascismo e suas políticas violentas e autoritárias. Agora, muita gente fala, mas religião e política não se misturam. Vamos com calma, porque não é minha frase, inclusive, é do arcebispo Desmond Tutu, uma das minhas grandes referências, ícone na luta pelo apartheid na África do Sul, que diz que não há nada mais político do que se dizer que política e religião não se misturam. Política e religião, sim. Igreja e Estado, jamais. Jamais. Religião pode ser expressa na vida pública de todas as suas formas, deve ser feita assim, com todos aqueles que creem, nos mais variados matizes de crença, de fé, ideológicos, e aqueles que também não creem. Todos têm, porque no Estado laico a liberdade é igual para todos. Mas é importante hoje a gente se lembrar de que nós tivemos exemplos históricos dessa mistura entre religião e política, bastante negativos, que não são os que eu vou trazer aqui, mas também tivemos positivos, como o do reverendo Dietrich Bonhoeffer, que nasceu exatamente no dia 4 de fevereiro, há 119 anos atrás, na Alemanha. Não dá para imaginar, mas esmagadoramente a igreja, seus líderes e os vários segmentos religiosos aderiram ao governo nazista, aderiram a Hitler. E ele foi uma voz da consciência. Desde 1934, ele já avisava na Alemanha os perigos sobre a manipulação e instrumentalização da fé pelo Estado, os perigos da utilização da fé para o fortalecimento de discursos autoritários e excludentes, os perigos da instrumentalização da igreja, do sagrado, na figura e no culto a um líder carismático que se utilizava de valores de fé para oprimir o seu povo, numa das mais sangrentas ditaduras que a humanidade experimentou, que era Adolf Hitler. Pouca gente sabe, mas ele foi a voz que se levantou. Haviam vozes que se levantavam. E por que falar dele e lembrar dele hoje? Ele desde cedo atentou sobre os perigos do culto ao tal Führer. Ninguém ouviu. A manipulação da fé pelo Estado. Ninguém ouviu. Aos perigos do racismo, do antissemitismo, tentando se legitimá-lo, inclusive pelas escrituras sagradas. Vereador Sansão. Como foi feito em vários momentos da história. Mas ele era uma voz audível, estridente, contra o racismo, contra a violência, contra o autoritarismo, contra o fascismo. Foi morto, enforcado em 1945. Inclusive acusado de participar de um complô para o próprio assassinato de Adolf Hitler. Mas seu legado permanece. E a gente está aqui 119 anos depois, falando sobre isso. Falando sobre essa relação de fé e política. Falando sobre o papel da igreja na arena pública. Resistência tem preço. Nos mostra o legado de Bonhoeffer. Impopularidade, isolamento, proibido de pregar, proibido de dar aulas no seminário, perseguido e morto. E a pergunta que fica para a gente hoje aqui é: como é que a igreja, e aí eu falo do meu campo, do meu lugar de fala, que é o campo cristão protestante, mas como é que a igreja e aqueles que professam a fé cristã e que dizem seguir a Jesus de Nazaré devem se colocar hoje diante das injustiças no Brasil e nessa cidade? Como? Ao lado de quem preferencialmente deve estar? Porque se estão em sintonia com as Escrituras Sagradas são um livro que tem mais de 2.000 versículos falando de um quarteto: o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. A Bíblia tem lado, tem enfoque.
E hoje, qual tem sido a grande fala dos cristãos, especialmente nesse país? Por que falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco e não falam nada de coisas que a Bíblia fala tanto? É essa a grande pergunta que nos traz o legado de Dietrich Bonhoeffer hoje. Ele denuncia a perseguição violenta aos judeus, denuncia desde sempre o antissemitismo que era disseminado nas igrejas e ao qual muitos cristãos e cristãs para o qual estavam cegos e calados. Vereador, vamos para o encerramento. Vou encerrar, senhor presidente. Mas hoje, como é que a igreja reage diante do preconceito, da desigualdade, do racismo, da perseguição a imigrantes, da violência contra mulheres, crianças, homossexuais? Como a igreja e aqueles que professam fé e que a professam também na arena pública têm se posicionado? Se a igreja não se posiciona, ela se torna irrelevante. Que hoje, ao nos lembrarmos aqui, senhor presidente, do legado de Bonhoeffer, possamos nos perguntar: de que lado nós estamos? A geração de Bonhoeffer foi julgada pelo lado de quem resolveu estar. Eu, sinceramente, e eu tenho muita clareza de que ele escolheu o lado certo, sinceramente, deixo aqui uma pergunta. E nós, que professamos a fé cristã nesse país, de que lado escolheremos estar? É importante a gente lembrar que um dia a história, não os likes, não as lacrações, não a popularidade, a história é que vai nos julgar. Obrigado, senhor presidente. E este foi mais um Tribuna Livre, e através deste QR Code na tela, você será direcionado para a lista de programas no nosso canal oficial no YouTube. O Tribuna Livre é transmitido toda segunda-feira, às 2h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.